Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje um assunto muito interessante, que é o assunto de porcentagem, tudo bem? Eu trouxe então duas questões aqui bem simples, mas que são suficientes para nós relembrarmos alguns conceitos de porcentagem, tudo bem? A nossa primeira questão de hoje então é a seguinte. Em um curso de medicina, o número de mulheres é o triplo, veja aqui, então vou marcar de vermelho aqui, veja, é o triplo do número de homens. Então nós temos, em um certo curso de medicina, nós temos uma certa quantidade de mulheres e uma certa quantidade de homens, e o problema está me dizendo que o número de mulheres é o triplo do número de homens. Qual é a taxa percentual, então, veja aqui, taxa percentual de mulheres no curso. Como que nós devemos pensar para resolver esse tipo de problema? Nós precisamos relembrar um conceito bem simples que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente fazer essa comparação, tudo bem? Então veja, imagine que você tem uma pizza e nós vamos dividir essa pizza em 4 fatias, ok? E dessas quatro fatias nós vamos retirar uma fatia. Eu estou pintando aqui de amarelo, tudo bem? Vamos retirar uma dessas fatias. Então eu pergunto para você, qual é o percentual, né? Quantos por cento dessa pizza foi retirado? A forma de fazer que nós poderíamos pensar é utilizando a ideia de fração. Então veja, se nós pegarmos uma fração, né, e nós lembrarmos que quando eu tenho uma fração, uma das formas de interpretar a fração é o seguinte, veja. Quando eu tenho um todo, né, nós temos então aqui, veja, o todo é o quê? São as 4 pizzas, são as 4 fatias. Essas 4 fatias, esse conjunto de 4 fatias é o conjunto de todas as fatias que eu tenho, que forma o todo, que é a nossa pizza, tudo bem? O denominador da fração representa esse todo, então veja, a pizza tem 4 fatias. Então aqui no denominador eu coloco o número 4. E aí eu pergunto para você, das 4 fatias, quantas fatias nós tiramos? Apenas uma. Então o numerador da fração, né, quando eu olho para uma fração como porcentagem, o numerador ele pode ser visto como a parte que eu estou considerando, né, a fatia que está sendo retirada da pizza, e o denominador como o conjunto total de fatias que eu tenho. Tudo bem? Então veja, foi retirado 1/4 da pizza. Mas quanto é isso em porcentagem? Muito simples. Se você pegar 1 e dividir por 4, veja, 1 não divide por 4. Acrescento 0, 0 e uma vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Veja, se eu acrescentar um 0, nós vamos ter 2 não divide, acrescenta um 0, fica 20 por 4, vai me dar 5. Então veja que 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. E em porcentagem, nós sabemos que a porcentagem nada mais é de que uma fração, né, uma fração na qual a base, no qual o denominador é 100. Então veja, 0,25 é 25. Veja, eu tenho duas casas decimais, então é 1 mais 2 zeros. 25 sobre 100, que em taxa percentual significa o quê? Como é que eu represento em porcentagem essa divisão por 100? Basta acrescentar o símbolo de porcentagem aqui. Então veja, quando eu considero uma parte, né, quando eu tiro uma fatia de 4, ou seja, quando eu tiro uma parte de 4, ela equivale a 25%. Ou seja, quando eu olho para a parte em relação ao todo, ela representa 25%. Se nós entendermos essa ideia, é muito fácil então de resolver esse problema. Veja, quantas mulheres eu tenho nesse problema? Ele não me disse, mas ele me disse que ela é o triplo do número de homens. Então, tudo bem. Quantos homens tem nesse problema? O problema não me deu quantos homens tem. Veja, eu não sei quantos homens tem e a quantidade de mulher ela é descrita em função da quantidade de homens. Toda vez que isso acontecer, o
que nós temos que fazer? Toda vez que os dados de um problema giram em torno de um outro dado que eu não tenho, eu represento esse dado desconhecido por uma incógnita, que aqui eu vou escolher a letra X para ser a nossa incógnita. Então, X aqui representa o número de homens que estão participando desse curso de medicina. Tudo bem? Como o número de mulheres é o triplo do número de homens, então eu vou representar por 3 vezes o X. Ok? E aí eu pergunto para você, quantas pessoas estão participando desse curso? Ou seja, qual é o total de pessoas participando desse curso? Então veja, mulheres mais homens é o total. Então 3x mais 1x é igual a 4x. Então veja que essa quantidade de 4x é a quantidade total de pessoas, de homens e mulheres que estão fazendo o curso de medicina. O problema está me perguntando qual é a taxa percentual de mulheres no curso, ou seja, quantas mulheres tem em relação ao todo. Veja que é o mesmo problema da pizza, ou seja, eu tenho uma certa quantidade total e eu quero saber em porcentagem quanto representa em porcentagem uma certa parte do todo. Então, a porcentagem que nós estamos procurando, eu vou representar aqui vou colocar aqui a letra T de taxa. A nossa taxa de porcentagem, né, de mulheres em relação ao número de homens vai ser de novo uma fração. Onde aqui embaixo é o número total de pessoas que estão realizando o curso, que é representado aqui por 4x. E aqui em cima é quem? É o número de mulheres que estão fazendo o curso, 3x. Porque eu estou querendo saber qual é a taxa percentual de mulheres no curso, ou seja, veja que a quantidade de mulheres é uma parte do todo. Tudo bem? Então veja, x dividido por x dá 1, então nós podemos simplificar, isso é 3 sobre 4. Agora veja, se eu dividir 3 por 4, nós vamos ficar, veja, 3 não divide por 4, vou acrescentar um 0. Vou acrescentar um 0 e uma vírgula. 30 por 4 vai me dar 7. 4 vezes 7, 28, vai sobrar 2. 2 não divide, vou acrescentar um 0. 20 por 4 vai me dar 5. Então, isso aqui equivale a 0,75 a nossa taxa. Em fração, veja, isso é a mesma coisa que eu tenho aqui, veja, depois da vírgula eu tenho 2 casas decimais, então isso é a mesma coisa que 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 75%. Lembrando que a porcentagem nada mais é do que uma divisão a uma fração na qual o denominador é 100. Tudo bem? Então, a resposta é, veja, a resposta é que a nossa taxa, né? Deixa eu usar o T aqui. A nossa taxa, ela é a taxa de mulheres, então, nesse curso é de 75%. Tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro, ok? Vamos para a nossa segunda questão dessa videoaula. Veja. O preço de venda de uma caixa de biscoito é de R$ 22,00. Quanto passará a custar a caixa de biscoito se o supermercado anunciar, letra A, um desconto de 12%? Então veja, eu tenho um produto que ele tem um valor atual, um valor fixo de R$ 22,00, e o problema está me perguntando quanto passará a custar o biscoito se o supermercado anunciar um desconto de 12%. Veja, existem várias formas de abordar esses problemas de porcentagem. Eu vou mostrar um caminho que ele é simples e também vou mostrar o caminho que é o que eu sempre utilizo porque ele é muito rápido e objetivo, tudo bem? Só que requer um pouco de prática. Vamos lá, então veja. Muito bem, então veja. O valor do produto, do biscoito, da caixa de biscoito é R$ 22,00. Você concorda comigo que isso é 100% do valor? Tudo bem? Se nós vamos ter um desconto de 12%, então veja, desse lado aqui eu vou colocar um V, é o valor do produto. Desse lado aqui eu vou colocar um D de desconto. Desconto não, eu vou colocar aqui o valor de porcentagem. Tudo bem? Ó, esse valor de 22 é 100% do valor do produto.
tudo bem? Mas com desconto de 12%, esse valor aqui, o valor do produto que é 22, ele vai aumentar ou vai diminuir? Bem, se é um desconto, vai diminuir. Eu não sei quanto é esse novo valor, por isso eu vou chamá-lo de X. Né? Se 22 é 100%, o X é quantos por cento? Esse novo valor, ele equivale a quantos por cento? Ele vai equivaler, veja, se eu tinha um produto que era R$22 e isso é 100% do valor dele, se ele vai ter um desconto de 12%, significa que nós vamos ter 100% menos 12%, né? Isso vai me dar, veja, empresta, aqui vai ficar 10, menos 2 vai dar 8, 9, aqui era 10, emprestou, ficou 9, 9 menos 1, 8. Aqui é 0. Então agora, veja, esse novo valor, uma vez aplicado o desconto, equivale a 88% do valor anterior, já que houve um desconto de 12%. É só nós colocarmos a igualdade aqui e aqui, pronto. Nós temos agora uma igualdade entre duas razões. É só aplicarmos o princípio fundamental da proporção, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu vou fazer assim, veja. 22 vezes 88 é igual a x vezes 100. Tudo bem? O 100 está multiplicando o x, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. E vou só mudar a ordem, veja. 22 vezes 88 dividido por 100. Ok? Vou continuar aqui no lado, veja. X é igual. Veja, eu posso simplificar aqui, ó, por 4 e aqui também por 4. Veja que o 22 está multiplicando o 88, então essa simplificação é possível, tudo bem? Vai ficar assim, veja. 22 vezes 88 dividido por 4, veja que o 8 dividido por 2 dá 4, 8 dividido por 4 dá 2 e o 8 aqui também. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 22. E o 100 dividido por 4 vai me dar 25. Eu acho que esse caminho nem é o mais fácil. O mais fácil eu acho que seria fazer esse daqui. Veja, não vou simplificar. Aqui não é nada, aqui é tudo improvisado, gente. Vamos lá. Eu acho que o caminho mais prático, então, aqui seria fazer o quê? Veja, 22 vezes 88. Aqui é uma multiplicação. Veja, 2 vezes 8, 16. Fica 6, sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com 1, 17. 2 vezes 8, 16. Sobe 1. 2 vezes 8, 16. Com 1, 17. Então, esse produto ele vai dar 6. 7 com 6, 13. Sobe 1. 1, 2 com 7 faz 9. Isso aqui vai me dar 1.736. Então, veja. Não vai caber aqui, eu vou colocar aqui no lado, veja. X então será igual a 1936 dividido por 100. Onde x é igual... Veja, como está dividido por 100, é só pegar a vírgula que está aqui e andar com ela para a esquerda duas casas. Então ficará igual a 19,36 reais. Tudo bem? Então veja que eu tinha um valor de 22 reais. Foi aplicado um desconto de 12%. Então o que eu fiz? Se R$ 22 era 100% do valor, então esse novo valor, uma vez aplicado o desconto, será igual a 88% do valor anterior. Tudo bem? É uma forma de fazer o problema. Outra forma seria, né, de nós pensarmos da seguinte forma. Veja. Toda vez que eu quero saber quanto é um certo percentual de um valor, por exemplo, vamos supor que você tem um valor de R$80 e você quer saber quanto é 20%. É só você multiplicar por 20%. Quando eu multiplico 80 por 20%, o resultado que eu vou encontrar aqui
é justamente 20% de 80. Então, veja, é só fazer isso daqui, então, veja, 80 vezes 20%, nós sabemos, é 20 sobre 100. Cancela esse zero com esse, cancela esse zero com esse, isso aqui vai me dar quanto? 8 vezes 2, 16. Então, veja, 16 é 20% de 80. Tudo bem? Esse é o raciocínio que eu utilizo toda vez que eu vou resolver problemas que envolvem porcentagem. Se eu preciso saber quanto é uma certa taxa de um certo valor, eu multiplico o valor pela taxa. Do mesmo jeito que você faz na calculadora. Eu encontro o valor e faço os cálculos. Então, partindo desse raciocínio, né, vamos reanalisar essa questão. Veja, o preço de venda de uma caixa de biscoito é de R$ 22. Quanto passará a custar a caixa de biscoito se o supermercado anunciar, veja, um desconto de 12%? O que você deveria pensar para tornar a resolução rápida? Veja, 22 é 100%, eu vou aplicar um desconto de 12%, 100 menos 12% é 88%. Então, todo o nosso problema ficaria resumido a fazer o quê? 88% vezes 22, que seria 22 vezes 88 sobre 100, que seria apenas multiplicar aqui, ó, 22 vezes 88, que nós já vimos que dá 1936. Como está sendo dividido por 100, é só andar duas casas, ficaria 19,36. Então, veja, toda essa explicação que eu fiz aqui, ó, poderia ser reescrito dessa forma aqui, ó. 22 vezes 88%, que é igual a 19,36, que é o valor que nós encontramos do produto após um desconto de 12%. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Vamos à letra B. Então, ó, quanto passará a custar a caixa de biscoito se o supermercado anunciar um acréscimo de 5%? De novo, vamos fazer daquele métodozinho. Veja, então, R$ 22 equivale a 100%. Como o produto vai sofrer um acréscimo de 5%, nós vamos ter o quê? Um novo valor do produto, que é maior que 22, porque está sendo um acréscimo de 5%. E quanto por cento vai ser aqui? Veja, se eu colocar 5%, depois eu vou ter que fazer 22 mais o resultado que eu encontrar aqui. Porque eu estou calculando quanto é 5% de 22. Uma outra forma de interpretar é o que eu fiz na alternativa em cima, veja. Se eu tenho um produto que custa 100% e ele vai sofrer um acréscimo de 5%, então o novo valor equivale a 105%. Mas dessa vez eu não vou fazer assim para você perceber a diferença, tudo bem? Então vamos lá, ele vai sofrer um acréscimo de 5%. Então eu vou colocar aqui 5. Vamos igualar, utilizar o princípio fundamental das proporções, né? Produtos meio pelos extremos, então eu vou fazer aqui, veja, já vou colocar na ordem certa, veja. 100 vezes x é igual a 5 vezes 22. X é igual... Quanto é 5 vezes 22? Veja, 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Então, 5 vezes 22 é 110. Tudo bem? Esse 100 que está multiplicando o x, ele passa dividindo, vai ficar dividido então por 100. Então, o valor da nossa caixa de biscoito, depois do acréscimo de 5%, será de quanto? Veja, eu tenho dois zeros, porque está sendo dividido por 100, a vírgula está aqui, ela anda uma, duas casas, então vai ficar quanto? Vai ficar 1,1. Veja que esse valor que nós encontramos não é o novo valor do produto, é o valor do acréscimo de 5%. Então, o novo valor será de R$ 22 mais R$1,1. Ou seja, esse novo valor será de, vamos fazer aqui no ladinho, veja, 22,0 mais 1,1 dará 132. O novo valor será então de
R$ 23,10. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Você poderia me perguntar, Daniel, tem um jeito mais fácil de fazer? Tem, que é o que eu já expliquei lá atrás. Veja, se 22 equivale a 100% e o nosso produto vai sofrer um acréscimo de 5%, então o novo valor será de quanto? O novo valor X será 105% de 22. Então é só fazer 105 vezes 22. Não é? Fazendo 105 vezes 22, só que é 105%, então nós vamos ter que depois dividir por 100, tudo bem? Era só fazer 5 vezes 2, 10, sobe 1, 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 0, 0, 1 vezes 2, 1 vezes 2. 0, 1, 3, 2. Aqui é porcentagem, né? Então falta dividir por 100, 23,10. R$ 23,10. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Vou estar fazendo outras videoaulas sobre porcentagem, né? Vou construir uma playlist completa aí sobre matemática, introdução à matemática financeira, o nosso primeiro assunto de hoje. Então, dessa nova playlist será esse aqui, que é uma breve revisão de porcentagem. Tudo bem? Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com você.